Fala galera da resenha, este é o segundo vídeo da série de fundos de investimentos imobiliários do canal. Estes vídeos que estão contando com o conteúdo do livro Fundo de Investimento Imobiliário do Rony Antônio Mendes. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a característica dos fundos. Falar sobre os tipos de fundos, tipos de gestores, tipos de imóveis, setor que eles atuam e tudo isso logo após a vinheta. Bora lá! Se você não me conhece, eu sou Felipe Leandro, fundador do canal Resenha. Esse canal que é dedicado a resumo de livros, dica de finanças pessoais e empreendedorismo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acha que faz sentido. E dessa forma vamos ajudar aqueles amigos nossos e o canal, fazendo com que ele ganhe maior relevância. No mais, bora pro vídeo. Falando primeiramente sobre o tipo de gestão, os FIIs podem ser classificados de duas formas, de forma passiva e de forma ativa. A diferença entre essas duas formas se dá na autonomia que cada gestor possui. No caso dos fundos com gestão passiva, toda a compra e venda de ativos precisa ser aprovada pela Assembleia. O mesmo não ocorre com gestores de fundos de gestão ativa. Neste caso, eles possuem uma maior autonomia e têm essa carta branca na hora de comprar e vender ativos para o fundo. E tendo essas duas possibilidades, qual das duas é a melhor? Como o mercado de FII no Brasil é muito recente, ele é muito novo, não é possível tomar a decisão com base no mercado nacional. Mas analisando o mercado americano, que é um pouco mais maduro e com um histórico maior, teoricamente os fundos com gestão ativa têm um menor risco. Somado a isso, a autonomia que o gestor possui na compra e na venda de ativos garante ao fundo uma maior renovação do portfólio e dessa forma garante a perenidade do fundo ao longo do tempo. Essa vantagem teórica do fundo de gestão ativa não sai de graça. Eles possuem taxas de gestão um pouco mais elevadas se comparado com os FIIs de gestão passiva. Por essa razão, o trabalho do gestor do fundo de gestão ativa tem que ser muito bem feito para fazer valer essa alta taxa de administração. Falando agora um pouco sobre os tipos de FIIs, os fundos podem investir em diversos ativos imobiliários, não só apenas em imóveis. Com esse conceito em mente, os fundos podem ser categorizados da seguinte forma: FIIs de tijolos, FIIs de papel, FIIs de fundos, os famosos FOF, FIIs de desenvolvimento e FIIs mistos. Detalhando cada um deles, vamos começar falando dos FIIs de tijolos. Estes fundos possuem maior parte do seu patrimônio aplicado em imóveis, estejam esses imóveis prontos ou em construção, podendo ainda ter parte do seu patrimônio em caixa ou aplicado em outros investimentos em outros ativos com lastro imobiliário. Mas de forma geral, a maior parte desse capital está direcionada para imóveis físicos. E por essa razão, a maior parte da receita desses fundos é proveniente desses aluguéis. Já os FIIs de papel possuem a maior parte do seu patrimônio aplicado à renda fixa com lastro imobiliário. Dentre estes investimentos, destaca-se LCI e CRI. E dessa forma, a maior parte da receita desse tipo de fundo vem dos juros dessas aplicações. O outro tipo de fundo são os fundos de fundos, os FOFs. Como o próprio nome diz, a maior parte do patrimônio destes fundos estão aplicados em outros fundos. E a receita desse tipo de fundo vem dos rendimentos das cotas que este fundo possui na sua carteira. Explicando agora sobre os FIIs de desenvolvimento, estes fundos possuem participação em empreendimentos de desenvolvimento imobiliário, na sua grande maioria residenciais. E os rendimentos desse fundo têm origem na venda desses imóveis durante o período de comercialização. E o último tipo de FII são os FIIs mistos. Esse tipo de FII possui uma alta diversificação dentro da sua carteira. E por essa razão não é possível classificar esse tipo de fundo em uma dessas categorias que a gente citou anteriormente. Agora vamos entrar um pouco mais em detalhe do setor de cada fundo. O setor de cada fundo é definido com base na utilização de cada imóvel. E por essa razão, esse tipo de classificação está atrelada aos fundos de tijolos. E são essas: FIIs de agências. Nessa categoria, os imóveis desses fundos estão alugados 100% para agência bancária. FIIs de faculdades. Os imóveis desses fundos estão alugados para instituições do ensino superior da rede particular. Os FIIs de escritórios. Os imóveis desses fundos são, na sua grande maioria, imóveis de escritórios ou lajes corporativas e que estão alugados para diversas empresas.
Este é o tipo de FII com maior oferta na bolsa. FIIs de hospitais. Os imóveis desse fundo estão alugados para a rede de hospitais particulares. FIIs de logística e industrial. São galpões de logísticas ou industriais que podem ser utilizados tanto para centro de distribuição quanto para galpões industriais como plantas de fábricas. FIIs comerciais. Os imóveis desse fundo são na sua grande maioria térreos e estão alugados para lojas e supermercados. FIIs de shoppings, como o próprio nome diz, são FIIs com o portfólio de shoppings. FIIs de hotel, esse tipo de FII ele possui uma participação em determinados hotéis. E temos aqui também outros como uma categoria onde se enquadra FIIs que não se classificam como as opções anteriores e por serem de certa forma peculiares. Como exemplo, nós podemos citar um FII de cemitério e um FII de call center. Levando em consideração agora a quantidade de imóveis e inquilinos, os FIIs podem ser classificados de 4 maneiras: mono-mono, mono-multi, multi-mono e multi-multi. O nome pode causar uma certa estranheza, mas o entendimento é bem simples. Mono-mono são FIIs que possuem um único imóvel e este único imóvel está alugado para um único inquilino. Por essa razão ele é mono-mono, um imóvel para um inquilino. O mono-multi é quando um FII possui um imóvel e esse imóvel está alocado para vários inquilinos. Por essa razão a gente fala mono-multi, um imóvel para vários inquilinos. Este racional segue para os demais. Fundos multimono é quando o fundo possui diversos imóveis e esses imóveis estão alugados para um único inquilino. E o multi-multi são fundos que possuem diversos imóveis e esses diversos imóveis estão alugados para diversos inquilinos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje e apesar de parecer um pouco complexo, com várias categorizações e nomenclaturas, com o passar do tempo você vai acabar se acostumando e acaba aprendendo o ponto forte e fraco por trás de cada fundo. No mais, espero ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. E não se esqueçam de curtir e compartilhar esse conteúdo que dá um trabalhinho a gente reunir essas informações e estudar para dividir aqui com vocês. E dessa forma vocês me ajudam a promover o canal e levar os nossos vídeos ao maior número de pessoas. Ficamos por aqui hoje e até o próximo vídeo. Até mais!